É isso aí, então. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Então, vamos dando continuidade aqui do trabalhinho que a gente estava fazendo, né? Sobre as revisões. Cada semana vai um videozinho. Então, esse é o terceiro vídeo, a terceira aula, unidade 1, apostila 1 ainda. Semana que vem a gente faz mais uma live dessa apostila e mais um vídeo e fecha a apostila número 1. Hoje a gente vai falar sobre Revolução Industrial. Lembrando que você tem que assistir as aulas da SP, a gente faz só uma revisão aqui, tá? E a gente tira mais algumas dúvidas e faz mais um trabalhinho na live também, tá? Para vocês poderem trabalhar de várias maneiras o mesmo conteúdo e assim conseguir adquirir um conhecimento legal sobre o assunto. Quando a gente fala em Revolução Industrial, não tem como falar nos ingleses, porque foi a Inglaterra que foi a pioneira nesse sentido. Quando a gente fala em pioneirismo, que foram os primeiros que desenvolveram esse processo e por que a gente fala em primeiro? E por que a Inglaterra teve esse acesso mais fácil a todo esse processo da Revolução Industrial? Porque a Inglaterra tinha mão de obra, né? Lembro que teve o cercamento, que as pessoas começavam a sair do interior, né? Então teve o êxodo rural, que as pessoas foram morar nos centros urbanos. Então foram deixando o interior, os campos, para ir para a parte urbana. Então com isso as cidades tinham mão de obra, então tinham pessoas para trabalhar nessas fábricas. Tinha também muitas minas de carvão, então isso também favoreceu muito, e ferro também, isso favoreceu, porque se ele tinha matéria-prima e ele tinha mão de obra, ele tinha, né, o que ele precisava para produzir em escala e assim por diante, montar a indústria que ele tinha em pensamento. Então a Inglaterra tinha essa facilidade nesse momento na Europa, tá? Então a burguesia estava fortalecida, ela veio de um processo de um arrecadamento bom de dinheiro, com as navegações, com todo aquele processo de colônias, né? Então ela estava bem até financeiramente para conseguir alavancar essas indústrias que elas estavam sendo montadas e construídas ali. Vamos acompanhar pelo CA, né? Então pega a apostila de vocês no CA. Damos início ali na página 14, com o pioneirismo, que eu acabei de falar aqui. Então, a burguesia fortalecida politicamente, né? São algumas características, uns fatores que favoreceram a Inglaterra com essa industrialização. Grande quantidade de matéria-prima, no caso a lã, o algodão também, porque como a gente vai ver que eles montaram uma fábrica têxteis. Então a lã, que lembra das ovelhas, do cercamento, eles tinham também, era uma matéria-prima que também favorecia muito. Disponibilidade de mão de obra nos centros urbanos, então tinha essa mão de obra que com o cercamento, aquele processo que a gente falou, com a decadência do feudalismo também, né? As pessoas começaram a se dirigir a esses centros urbanos. A burguesia fortalecida politicamente, então a burguesia estava bem politicamente falando, como a gente tinha visto também nas aulas anteriores. Capital investidor para o desenvolvimento industrial, então tinha, né? E desenvolvimento da marinha. Esse da marinha também é importante porque para você fazer, tanto buscar uma matéria-prima talvez que faltasse, mas como você fazer a entrega, uma logística de tudo que fosse produzido pelas indústrias, conseguir fazer essa entrega, essa venda. Então esse desenvolvimento da marinha deles era importante nesse sentido. Então as navegações ajudavam a fazer o transporte, né, via porto para várias localidades do globo naquele período. Então ali o processo, na página 15, processo de produção industrial. Quando a gente fala aqui do processo de produção industrial, a gente vai lembrar como que era o primeiro, que era o artesanal. Então ali na página 15 tem uma imagem ali, né? Como era um processo artesanal, não havia divisão do trabalho, então nos processos não tinha uma divisão de trabalho, o trabalho era doméstico e as ferramentas eram simples. Então eram ferramentas muito simples, um martelo, né? uma fenda, alguma ferramenta que conseguisse esculpir ou fazer uma outra peça, por exemplo, assim.
E era muito lento, então era sobre encomenda, você fazia uma encomenda lá de um vaso, de alguma coisa parecida, então a pessoa demorava um tempo para produzir aquilo lá e não tinha divisões de trabalho, a pessoa mesmo fazia todas as funções normalmente. Na manufatura ali, então a manufatura, ela tem ali, ó, reunião de vários trabalhadores no mesmo local, divisão das funções nas fases de produção, maior número de envolvidos no processo produtivo. Já a manufatura tinha algumas divisões de funções, né? Então já tinha uma reunião de várias pessoas no mesmo local, então as pessoas ficavam numa sala, numa casa, numa oficina, e ali elas conseguiam fazer as funções, cada um, por exemplo, lá, eu vou fazer, sei lá, essa carteira, né? Eu vou fazer essa carteira aqui. Então, cada pessoa, uma ia colocar a madeira, a outra ia colocar a parte do ferro, a outra ia soldar, a outra ia colocar os pés, e assim por diante, até que ela fosse executada. Claro que isso já tinha uma produção um pouco maior do que o sistema artesanal ali. Então, a manufatura já tinha uma produção, ela conseguia produzir um pouco mais já do que o sistema artesanal. Então, porque ela dividia algumas tarefas. Quando a gente fala ali industrial, aí já vem um outro processo de produção, onde a ideia é ali, utilizando as máquinas a vapor, né, máquinas movidas a vapor, grande quantidade de matérias-primas e de trabalhadores, divisão de trabalhos mais complexas. Então, o que acontece? Quando a gente fala em indústria, eles têm uma quantidade de matéria-prima grande, então o poder de produção deles é bem maior, né? Então, se eu encomendar um artesão 100 peças, ele vai ter dificuldade em achar matéria-prima para produzir essas 100 peças. E já a indústria já tem essa quantidade enorme, ela já leva uma vantagem. Então, se eu chegar e fazer encomenda, ela já vai ter a matéria-prima para produzir o que eu quero. Então, a concentração de muitas pessoas no mesmo local. Então, por isso são feitos barracões, de modo geral, né? Ou as minas, com várias pessoas dentro. E nesse processo aqui da primeira revolução industrial, que é o pioneirismo aqui em inglês, a primeira, ela tinha as máquinas a vapor. Então, por isso que o carvão, né, que tinha essa matéria em abundância, então ele tinha feito a vapor. Então, o que acontece? Era queimado o carvão e as máquinas eram feitas a um vapor. Um vapor fazia os pistões das máquinas, assim como o trem na época, tudo que precisava de movimento contínuo era um vapor naquele período. Então as máquinas eram a vapor, os trens a vapor, os navios a vapor e assim por diante. E deixa eu ver o que, grande quantidade de pessoas, divisão do trabalho complexo, então eram divididos os trabalhos, né? E as pessoas iam passando por sessão. Então, por exemplo, lá, eu tinha que, como aqui na carteira eu mostrei para vocês aqui, na manufatura. Então, produzia ali 30 peças, levava lá para outra pessoa, mais 30 peças, fazia outra função e assim por diante, até chegar no final com toda a produção pronta. E assim foi por diante, né? Então, ali, vamos ver agora para frente ali qual que é as novas relações de trabalho. Nas novas relações de trabalho, claro, como eu falei para vocês, entra nas novas relações e as condições dos trabalhadores também entra muito complexo, porque quando a gente falou aqui nas máquinas a vapor, na queima de carvão, as pessoas tinham uma vida muito insalubre, porque normalmente eram feitas as casas das pessoas, eram feitas já aos redores das fábricas ou das minas. Então aquela fumaça das chaminés era intensa, era 24 horas aquelas chaminés queimando carvão e produzindo muita fuligem, muita fumaça, e as pessoas ficavam com dificuldades em respirar, começavam a aparecer muitas doenças respiratórias e assim por diante. Então, aqui as relações de trabalho, por quê? As relações eram que as pessoas trabalhavam exaustivamente, 15 a 16 horas, porque não era regulamentado muito essa parte das leis trabalhistas, então tinham crianças trabalhando, era comum você ver crianças trabalhando nessas máquinas. Então essas máquinas que produziam tecido, normalmente elas eram máquinas que precisavam que pessoas pequenas entrassem embaixo, com travava, alguma coisa parecida, ou para regular. E nisso as crianças trabalhavam também. Então pensem que em crianças da idade de vocês, ou até menores,
né, com 9, 10 anos, trabalhavam e os acidentes eram comuns. Então acidentes aconteciam, as pessoas perdiam dedo, mão, braço e ficavam mutiladas, e naquele tempo não tinha um assistencialismo, então as pessoas não tinham assistencialismo não, desculpa, não tinha essa assistência social que tem hoje, que a pessoa se encosta, se aposenta por algum motivo de saúde ou por tempo de trabalho. Então não tinha esse período, porque as leis eram bem escassas, assim, quase não tinha leis, nem protegendo nem o patrão e nem protegendo o funcionário nesse período. Então as pessoas ficavam doentes, eram demitidas, não poderia ter conversa entre eles na fábrica, como eu comentei com vocês na live, não poderia conversar, então era proibido conversar, como a gente faz hoje, né? Na sala, aqui, fica quieto, fulano, né? Para com isso, chega de conversa, vamos prestar atenção na aula. Então isso não poderia existir de maneira alguma, então tinham punições para isso ou até a demissão nesse sentido. Ficava doente também, era demitido, então qualquer motivo era motivo para ser demitido, porque tinha muita mão de obra e com isso as pessoas passavam muita dificuldade naquele período, então o emprego era difícil e tinha uma comunicação interna também. Se você perdesse o emprego ali, dificilmente você já seria contratado por uma outra indústria, porque aquele industrial ia pensar, poxa, vou conversar com aquela pessoa, com o fulano, para ver o porquê que ele foi demitido. E o outro já ia contar, esse aí conversa muito, esse fica doente, esse é aquilo. Então, assim por diante, as coisas eram nesse período. Teve algumas revoltas, os trabalhadores, é claro, as pessoas começaram a se revoltar e começavam a quebrar as máquinas também, achavam que era a maneira de quebrar essas máquinas e isso não dava solução. Chegou um ponto que não adiantava ficar quebrando as máquinas. Então, eles resolveram ir para as ruas protestar e assim começou algumas revoltas até ao ponto que começou a melhorar a situação desses funcionários, dessas pessoas que trabalhavam nessa indústria, porque as leis eles começaram a forçar a política do modo geral, os políticos do modo geral, a olhar um pouco esse lado do ser humano, da pessoa que estava trabalhando com essas cargas horárias exaustivas, que a pessoa não tinha, como falei para vocês na live, ela não tinha espaço para a vida dela, para a família. Então pensa, a pessoa trabalhar 16 horas, que ela tem que dormir 8 horas, que seria o ideal, ela chegaria em casa e se ela dormisse às 8 horas, que não, se ela morasse perto bem, mas até tomar um banho, comer alguma coisa, pense que ela conseguiria dormir umas 6 horas. Isso que ela chegasse em casa rapidinho e já fosse dormir, fazer tudo que precisasse, para depois, no outro dia, voltar mais de 16 horas. E com isso, essas estruturas familiares foram ficando muito complicadas, assim, porque os filhos, em vez de estar brincando na rua ou estudando, estavam trabalhando nas fábricas, e os pais também trabalhando exaustivamente, não tinham mais comunicação, quase não se viam, quando se via muito pouco, então as relações familiares também foram prejudicadas muito nesse período. Então ali, teve essas revoltas. Quando a gente fala aqui na segunda Revolução Industrial, essa é uma segunda Revolução Industrial, temos países como França, Alemanha e os Estados Unidos. Japão também, que a gente pode colocar. Mas então, vamos falar mais dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos também foi um dos precursores ali nesse sentido, porque os Estados Unidos já vem com uma outra tecnologia, tá? E essa segunda Revolução Industrial, essa segunda fase, essa segunda revolução, ela já tem o uso do petróleo, então os motores são a combustão, já temos a eletricidade, já temos o telefone e o telégrafo, também já veio na revolução, na segunda revolução industrial. Então, com esses motores a combustão, é claro que a velocidade que a tecnologia aumentou foi gigantesca, comparar com a primeira, com as máquinas a vapor, que tinha um processo todo grande, onde você vai ao navio, você tem que fazer toda a carga de carvão, então o espaço é enorme, o trem também tem que colocar todo o carvão necessário para que chegasse até o objetivo final e assim por diante. Já com os motores a combustão, não, então é um tanque de combustível, onde esse motor vai ter uma autonomia tal, ele já sabe qual que é a autonomia para chegar em tal lugar. E essas máquinas, elas começam a ter mais eficiência
um manejo menor de pessoas, que não vai precisar uma pessoa ficar abastecendo a máquina ali 24 horas, então ela só vai colocar o combustível num tanque e aquela máquina vai funcionar por determinado horário, depois sim, claro, vem outra pessoa e reabastece aquele tanque, né, aquela máquina e assim por diante, assim como os navios, assim como os trens e assim foi indo essa parte industrial. Então as máquinas foram cada vez mais modernas, se modernizando cada vez mais, e nós conhecemos também a produção em linha, que veio com o seu Henry Ford, que ele coloca a produção em linha. Como que é a produção em linha que eu expliquei para vocês? Então, como nós temos aqui hoje a fábrica de carro, que é a Renault, a Audi aqui no Paraná, que nós temos também. Então o Henry Ford, para quem não sabe, é o fundador da Ford, né? Ford também é uma montadora de veículos lá nos Estados Unidos. E o Henry Ford, o que aconteceu? Ele pensou, vou colocar uma peça, um produto inicial, que seria lá um carro que ele tinha produzido, e esse carro vai passar como se fosse uma esteira ou um trilho, alguma coisa parecida, né? E esse carro vai passar e cada pessoa que for passando por estação faz a sua função. Então ali um colocava um parafuso, o outro colocava as rodas, o outro colocava o motor, o outro colocava a lataria, o outro estofado e ia passando assim por diante. Assim como é hoje. Então você pega uma montadora como a Renault, a Audi, né, o veículo vai passando, né, ele sai com só o chassi ali, que é só a parte estrutural de baixo dele, que é a base do carro, do veículo. Então os robôs e as pessoas que trabalham, os operários, vão colocando cada seção que passa a sua parte. Um solda, o outro coloca o para-brisa, o outro coloca o estofado, coloca o vestimento, liga o motor, a parte elétrica e assim por diante, até chegar o produto final acabado, onde é feito os testes de qualidade e daí vai para o consumidor final, que somos nós, né, de um modo geral. Então ali também se fosse criada a produção em linha. Deixa eu ver o que mais tem aqui na apostila, tem mais alguma coisa que seja relevante. Então é mais ou menos isso, gente, tá? Ali na página 20 do CA, temos ali a primeira revolução industrial, tem o período ali, né? Então as fontes de energia que é vapor, matéria-prima, o carvão e o ferro, as invenções foram o barco a vapor, a locomotiva a vapor e as máquinas de fiar, né? Fiar que é fazer o tecido ali. A segunda revolução industrial ali dos séculos 19 e 20, então a eletricidade, que foi para você que o telefone, o telégrafo, o aço e o petróleo. Então já começou a desenvolver o aço, que é um outro processo do ferro, e o petróleo, e o motor a combustão interna, né? Combustão interna, automóveis e telégrafos ali também. Então os automóveis também fizeram transferência, como eu falei do Henry também. Então essa é a importância da revolução industrial, tá, gente? A importância que tem as máquinas. Hoje a gente vive em função não, a gente depende dessas máquinas quase para tudo, né? Então, uma máquina de café, é uma máquina que acaba, o ônibus não deixa de ser uma máquina, todos esses instrumentos que hoje o homem desenvolveu para facilitar a vida das pessoas, tá? Então, a gente conclui mais essa unidade aqui, a aula 3. Segunda-feira tem mais uma livezinha, tem mais uma unidade, a gente fecha a apostila e assim a gente vai por diante. Vou colocar mais um link ali com mais 3 respostas, eu acho, no formulário. Tem que preencher, não esqueça de preencher, por favor, certinho, que eu tenho que fazer as avaliações de vocês. E a gente segue assim até eu ver o que vai ser para frente aí, beleza? Gente, fique com Deus e um abraço a todos.